Bom dia, Otávio. Bom dia, Yander, Diego, Ana Paula, Eduardo. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou explicar isso, Otávio. Eu tenho feito a chamada por aqui. Só que a escola tem pedido para que vocês, quando entrem na plataforma, visualizem o máximo de abas, marquem como visualizado, porque eles estão fazendo o levantamento de vocês por lá. Bom dia, Maria Emília. Você está bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo. Tentando ficar nessa pandemia, né? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos batendo um papo aqui. Quem dá aula de geografia para vocês? O que vocês estão discutindo em geografia? Olha tanto que você é sensível. Apesar de não parecer, estou sim, Maria Emília. Daqui a pouco você vai ver que eu estou empolgado. Obrigado pelo carinho, assim. Sinceramente, eu sempre gostei muito de dar aula nos segundos. E quando chega... Ah, entendi. Obrigado, Júlia. Quando chega mais ou menos em agosto, assim, eu já conheço o rosto de todos vocês, o nome e tal. Mas com a pandemia, assim, não deu para conhecer vocês. E aí é uma pena, assim. Alguns eu lembro, alguns eu fixei o nome, mas a maioria, assim, eu fico tentando lembrar do rosto, do jeito. Complexo, né? Quem dá aula de sociologia é a Fernanda. Vocês estão vendo quem em sociologia? Vocês estão buscando as informações ou não lembram? Política e identidade cultural no Brasil. Legal. É um tema massa, hein? Tem um pouco a ver com as discussões assim que a gente faz. E em filosofia? Estou perguntando das ciências humanas, só para eu ter uma noção. Racionalismo e empirismo. E em história a gente está vendo Brasil Colônia. A matéria de sociologia tem muito a ver com a matéria de geografia também. Uma pergunta assim antes de começar a aula. Vocês discutem atualidades, política, economia, sociedade atual nas aulas, em alguma aula? Ou isso não é discutido na escola?
Entendi. Haha, 3 casos. Legal, porque eu não vou parar não, viu? Não pode parar. Porque é fundamental isso. Sabiam, começando com uma reflexão, que qualquer tendência que queira impedir ou silenciar as discussões de política dentro da escola, ela, na verdade, busca não dar voz aos estudantes. Na verdade, busca criar um tipo de censura que faça com que a escola seja esterilizada, que a escola seja, sei lá, vazia, sem vida. E eu acho isso muito, sei lá. Bom, enfim, vamos começar a aula. Temos aí 23 participantes. Agradeço a participação de vocês. Um ótimo dia para vocês. Estamos aí no começo, quase no comecinho do final de semana, né? Espero que o final de semana de vocês seja maravilhoso. E espero que a família de vocês esteja bem. Começando a aula, só para contextualizar, como sempre, hoje nós estamos no capítulo 7. Professor, nós vimos o capítulo 6 todinho. Sim, ele é um capítulo que eu resumi ele, basicamente a produção de cana-de-açúcar, mas ele é isso. Então, esses capítulos têm 8, 10 páginas, mas eles têm muita coisa desnecessária. E eu preciso avançar para a gente ver conteúdos que geram mais discussão. É o capítulo 7, o avanço da colonização. Página 66, apostila 6. Como vocês pagam a mensalidade e, portanto, pagam impostos também, pagam o meu salário, eu preciso fazer uma prestação de conta para vocês. A apostila 5, ela foi vista rapidinho no primeiro bimestre. Agora, a apostila 6, se você comparar ela em relação a 7 e 8, ela é a mais grossa e é a que tem mais conteúdo. Só teve uma vez nesses últimos 11 anos dando aula no SESI que eu consegui chegar na apostila 8. Em geral, chega na metade da apostila 7. Porque tem muito feriado, porque tem muito... acontece muitos eventos e tal. Mas a apostila 6 é a mais densa, é a mais cheia de conteúdos, vamos dizer assim. Bom, vamos começar a aula. Eu vou compartilhar uma tela com vocês rapidinho para a gente fazer uma discussão. Mas eu quero voltar num ponto. Antes, ontem nós falamos sobre economia. Ontem nós fizemos uma reflexão sobre como o Brasil ainda continua, vou colocar essa expressão de novo, com uma economia dependente da natureza. Para nos tornarmos uma potência, nós precisamos fazer uma transição para uma economia produtora de ideias. Como ficou discutido, e eu acho que é difícil alguém negar, para isso nós precisamos desenvolver tecnologia. Para isso nós precisamos desenvolver ciência. Para isso, a gente precisa fazer investimento em educação. Agora, se a gente pegar investimento em tecnologia, investimento em ciência, investimento em educação, respondam para mim. Qual é o governo que tem investido em tecnologia, ciência e educação no Brasil? Praticamente nenhum, seja de esquerda, seja de direita. O atual governo do Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, diminuiu orçamentos de tecnologia, ciência e educação. Na área da educação, por exemplo, houve já a troca do ministro da Educação 2, 3 vezes. Na verdade, 3 vezes. Olha o descaso que é dado à educação. Professor,
Mas não é só no governo do Bolsonaro. Sim, eu não disse isso. Se a gente pegar o governo do Michel Temer antes, o descaso foi total. Se a gente pegar o governo da Dilma, foi um governo atabalhoado, ou seja, um governo desorganizado. No primeiro governo do Lula, houve muito investimento em ensino superior, ampliação das universidades federais e institutos federais. Mas, reparem bem o que eu vou dizer, não foi um investimento para tornar o Brasil um país independente. Foi mais ampliação de cursos técnicos. Isso aqui é importante. Olha para você, olha para os pais, mães de vocês, olhem para as amizades de vocês e olhem para o futuro. Olhem para a própria escola que vocês estudam e pensem no seguinte. Eu vou colocar aqui as expressões. Professor, e aula de história? É aula de história, velho. Em alto nível. Ensino básico. Perdão, básico, não básica. Ensino básico é ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok. Depois vem ensino superior. No entanto, muita gente vai fazer cursos técnicos. Se a gente pegar, sei lá, um doutor em sei lá, engenharia da computação e for pensar um curso técnico, a pergunta é: qual tem mais conhecimento agregado? A resposta é simples. Eu não estou falando de sabedoria, viu? Eu não estou falando de prática. Porque às vezes você pega um técnico e ele sabe muito mais do que um engenheiro. Eu sei disso. Não vou desmerecer. Mas o que eu estou falando é de anos de estudo. Há uma diferença entre a gente pegar para fazer uma contextualização, o pessoal que vive no Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, onde fica, por exemplo, a sede do Facebook, do Instagram, do Google, da Microsoft e de várias outras empresas no Vale do Silício. O nível de conhecimento lá é altíssimo. As habilidades e competências são altíssimas. Então, a gente acaba gerando um país que é independente em termos de produção de tecnologia e ciência. Por que que eu estou falando isso? Agora, volta. Entra na máquina do tempo e volta. Estamos viajando num looping. Fica pensando em Dark, caso você assistiu. Você está voltando no tempo. Está voltando e chegamos em 1532. E voltamos novamente para 2020. E mais uma vez eu vou brincar com vocês. A gente voltou em 1532. A gente vê algumas permanências entre a colonização e a atual independência. Júlia, a primeira e a segunda temporada eu achei perfeito. Mas a terceira temporada, que os caras quiseram terminar ela e conectar, foi necessário muita... Assim, e aí ficou complexo mesmo. Tem até uma piadinha sobre Dark, né? Para quem assistiu Dark, deve se perguntar. Como vocês sabem, é uma série alemã. Ficou muito doida mesmo. Eu sempre me perguntava quando os caras voltavam e, assim, olhava para a tela do celular e falava assim, velho, volta em 1933 e mata o Hitler. Não, volta um pouco. Mata ele quando ele estava num berço. Volta. Volta, velho. Mata ele. Mata o Hitler. Por que que os caras não voltavam no tempo e não matavam o Hitler? Voltava e tal. Estava na Alemanha. Volta mais um pouco, vai para Berlim. Na verdade, ele não nasceu em Berlim, né? Ele nasceu na Áustria. Mas está próximo. Dá uma viajada ali, pega um trem e tal, vai lá, mata o cara e volta. Vai viver seu romance e tal. Não. Aí deixa.
a parada toda acontecendo. Bom, depois de fazer essa discussão introdutória, eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês. Se você tiver com o celular, tira um print dessa tela. Se você tiver no computador, ou tira um print ou tira uma foto. Essa imagem talvez seja 50% de todo o conteúdo do Brasil Colônia. Se você entender isso aqui para mim, tá chave. Vocês estão vendo que há um círculo. Há uns vetores. Eu vou ler e depois vou explicar. Lá no centro, no núcleo, está Pacto Colonial. Na sua esquerda está Metrópole. Na sua direita, Colônia. Se você olhar bem, tem vetores indo e voltando. E há um vetor em forma de círculo, que está escrito manufaturas e equipamentos. E embaixo, metais preciosos e gêneros tropicais. Esse desenho é do século XVI. Se a gente olhar para 2021, para o século XXI, 2020, a gente vê que há algumas permanências. Olha para o lado, para a sua direita, você vai ver nessa chave as seguintes expressões. Economia especializada. O Brasil atualmente é especializado em quê? Economia dependente da natureza. Investimento externo. Dependente do mercado externo. Mão de obra compulsória. Isso aqui é uma das coisas que acabou, ainda bem. Mão de obra compulsória significa mão de obra escrava. A política colonial dos estados mercantilistas depende exclusivamente do pacto colonial. Vou repetir, vou parar o compartilhamento e vou começar a dar aula e explicar isso aqui para vocês. Pacto colonial, colônia, metrópole. Quem é a colônia? Brasil. Quem é a metrópole? Portugal. Se você estiver anotando, pacto colonial, você pode usar uma expressão bem crítica. Você pode colocar uma expressão assim, cordão umbilical. Como, professor? Você está falando que há uma relação de um cordão umbilical? Sim. Prendendo o feto, prendendo a criança à sua criação, à sua criadora, à sua, entre aspas, mãe. Mas há uma relação nesse líquido miniótico de dependência. Da metrópole, ou seja, de Portugal, saíam bens que tinham valor agregado. E da colônia para a América, para a Europa, saíam metais preciosos e gêneros tropicais. Eu vou interromper o compartilhamento. Ótimo. Concentra agora que a aula vai começar a ganhar um nível mais denso, mais camadas. A primeira mercadoria, como vocês sabem, a sair do Brasil foi o pau-brasil. Logo em seguida, cana-de-açúcar. Se eu não disse isso ontem, eu vou dizer agora. E se eu disse, eu vou repetir. A cana-de-açúcar começou a ser produzida no Brasil em 1532, 34. E até 2020, 21 de agosto, às 8 horas e 19 minutos, nunca parou. Então, a cana-de-açúcar é, na história do Brasil, o único produto que, desde a colonização até os dias atuais, sempre foi produzido. Depois da cana-de-açúcar, uma coisa que eu não mencionei ontem e que eu deveria, o que mais dava dinheiro para a metrópole? O tráfico negreiro. Depois, a produção de fumo. Então, funciona assim. O pau-brasil começa a acabar, a ser extinto. Não ser extinto, mas assim, ele praticamente era explorado na Mata Atlântica, na costa litorânea. Quando ele começa a ralear, a diminuir,
já começa a produção de cana-de-açúcar. Mas, ao mesmo tempo que há a produção de cana-de-açúcar, há o tráfico negreiro. Eu não sei se você gosta de escrever. E se não gosta, é inevitável a necessidade de escrever, por exemplo, para alcançar uma nota boa. Eu já dei aula de redação. E eu sempre gosto de dar dicas de redação. Se você for falar de um tema como o mundo do trabalho, você pode voltar nesse período para fazer uma analogia histórica. A professora chama de alusão histórica ou analogia histórica. Olha só, cita para mim uma característica do açúcar. Eu vou já adiantar para a aula ficar massa. Doce. Usa um adjetivo para descrever a mão de obra escrava. Eu vou usar esse. Amargo. Só que se você pega doce e amargo, é uma contradição. Sabe quem mais faz isso? Eu não sei se vocês gostam de rap, mas o Djonga é o cantor de rap que mais faz contradição. Você pode aprender a escrever redação ouvindo rap, ouvindo funk, talvez não ouvindo sertanejo universitário. Mas enfim. Mas se você ouve rap e ouve Djonga, dá para você pegar a ideia de fazer brincadeira com palavras. Pegar uma que significa uma coisa e pegar outra oposta que tenha sentido. Então, vamos lá numa dica. Vamos supor que o tema da redação seja precarização do mundo do trabalho, que é um tema provável por causa das greves dos entregadores de aplicativo. Isso está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil não para de acontecer. Os caras são precarizados. Se você pegar pesquisas, mostram que a maioria dos entregadores são pardos ou pretos, moram em periferia. Professor, isso é um preconceito de sua parte? Não, isso é constatação. Bom, se a gente se cair um tema como esse, e você quiser fazer um parágrafo introdutório, a gente poderia começar mais ou menos assim, improvisando. A questão da mão de obra no Brasil, desde do seu período colonial, sempre foi uma história que envolveu o doce da exploração e o amargo do sofrimento. Lembrando muito o tráfico negreiro e a produção de cana-de-açúcar. Professor, isso é muito poético. Só estou dando um exemplo de como vocês podem começar a pensar na hora de escrever. Essa é uma dica muito massa. Sentou para fazer uma redação? Pense nessa palavrinha aqui, ó, contradição. Se tiver apenas uma contradição na sua redação, eu garanto para você que sua nota vai ficar acima de 700. Porque o leitor vai olhar para você e vai falar assim, caramba, velho, eu nunca pensei nisso. Só dele falar isso uma única vez, a sua redação já começa a subir a nota, porque ele vai te achar criativo. Isso faz toda a diferença. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Ótimo. Sim. Que massa. Isso é aula de história. Por quê? Porque não faz sentido a gente estudar história se não for para usar ela. A aula de história é uma ferramenta que a gente usa para entender a realidade. Ok. O tema da aula hoje é o avanço da colonização. A colonização começou na região litorânea. Então, nós vamos criar dois conceitos. E aqui a gente entra em outra discussão massa. Na história, litorânea e sertão. Os primeiros
caras a escrever a história do Brasil, eles criaram dois conceitos. Hoje em dia já não é assim, mas ainda tem permanências. Então, vocês devem usar aspas. A região litorânea do Brasil, pergunta, é mais desenvolvida ou menos desenvolvida do que o sertão, entre aspas? Perfeito. E qual a razão? A colonização, que fez com que as primeiras cidades surgissem próximas. É óbvio que há cidades que estão no interior que têm desenvolvimento maior do que algumas que estão na região litorânea. É óbvio, a gente está criando uma generalização. Mas uma das explicações é a colonização e a produção inicial de cana-de-açúcar, a questão do governo geral e tal. Então, a partir de agora, dentro das aulas de história, sempre que eu falar de litorânea, eu vou estar falando próximo do mar. Ótimo, isso é fácil de entender. Agora, sempre que eu falar de sertão, eu não vou estar falando só da região nordestina. Eu vou estar falando de todo o Brasil que não está na região litorânea. Então, olha um exemplo. Se você chegar para uma pessoa que estiver passando aí e falar assim, o Mato Grosso é sertão, essa pessoa vai entender? Não vai. Porque o Mato Grosso não é sertão. Mas para as pessoas que viviam no Brasil colônia, sertão era tudo aquilo que não era litorânea. Então, Amazonas, sertão. Acre, que nem existia, sertão. O Acre só vai começar a ser uma questão para o Brasil no início do século XX, quando ele foi comprado após uma guerra. Eu devo dar aula disso para vocês. O Maranhão, sertão ou litorânea? Conversa comigo. O Maranhão é sertão ou litorânea? Otávio. Sertão. Uma parte dele, uma parte que fica próximo ao mar, sim. Mas a maior parte do estado do Maranhão é sertão. Então, ele tem uma partezinha que é litorânea, mas ele é caracterizado como sertão. Eu entendo sua participação. Só que ele não está todo próximo. Se a gente pegar um estado como, sei lá, Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo, por exemplo, era litorânea, mas a maior parte dele era sertão. Agora, talvez você esteja pensando assim, com a colonização e a plantação de cana-de-açúcar, ele foi todo sendo desmatado. Aí ele vai ser futuramente classificado como todo ele litorâneo. Então a gente precisa definir qual o momento. No início do século XVI, praticamente o Brasil era todo litorâneo. No começo do século XVII, XVIII, aí já vai tendo a parte litorânea vai adiantando. Hoje em dia, nós diríamos que sertão é mais o norte e uma partezinha do centro-oeste. Faz sentido isso? Ótimo. Bom, uma coisinha para ficar na cabecinha de vocês. Se você chega para uma pessoa hoje e fala assim, onde você mora? Você veio de qual região? Eu vim de tal região, sei lá, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, sei lá, alguns estados do Nordeste. Aí você vai e solta um comentário, você fala assim, Alagoas, você morava no sertão? Essa pessoa, para a história, morava no sertão ou na região litorânea? Conversa comigo que a aula tá para acabar.
sim. Mas houve uma permanência. Caracterizem para mim o que as pessoas atualmente entendem por sertão. Em termos de cultura, em termos de economia, em termos de política, em termos de sociedade. Vou fazer perguntas. Pobreza. Letícia, isso é o que a pessoa diria ou é o que você acha? Ótimo, gostei da sua resposta. E eu acho que a Natália também vai dizer a mesma coisa. As pessoas, em geral, vão dizer um lugar seco, subdesenvolvido. Ótimo. De tal forma que houve uma criação de uma imagem sobre o sertão. Presta bastante atenção nisso aqui. Se você não entender, eu repito, mas se você entender, vai dar uma explosão na sua mente. Existe o Brasil real e o Brasil fictício. Eu vou trocar o Brasil real por um conceito do Gessé Souza, que é o Brasil profundo. Professor, você pode citar o nome desse cara? Gessé Souza. Ele tem um livro muito massa, A Elite do Atraso. Esse conceito é dele, Brasil profundo. Quem que conhece o Brasil profundo? O povo. Mas quando eu falo povo, dá uma ideia que são 210 milhões de pessoas. Não. Eu estou falando do povo real. Porque tem o povo fictício. Se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, que vive em São Paulo e seja alienada, mesmo que seja estudada, aqui há uma diferença. Não quer dizer que a pessoa estude e que ela deixe de ser alienada. E que uma pessoa que não estuda é alienada. Nada a ver. A sabedoria, a experiência de vida que faz com que uma pessoa analfabeta seja mais alfabetizada do que um doutor. Nunca se esqueçam disso. Mas vamos voltar lá. Se essa pessoa, mesmo com estudo, é alienada e começa a conversar sobre o Nordeste, ela vai reproduzir essas coisas que vocês falaram. Ah, não, lá é lugar de pobreza, uma secura, um subdesenvolvimento, um bando de gente atrasada. Lá o povo só quer ter filho. Esse é o Brasil fictício, porque o Brasil profundo mostra que a taxa de natalidade, por exemplo, no sertão, entre aspas, ou seja, no Nordeste, ela tem sido uma das menores, em média, no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o uso de anticoncepcionais na região Nordeste, ou seja, no, entre aspas, sertão, ela é maior do que na região Sul e Sudeste. Se a gente pegar a venda de camisinhas, professor, o que isso tem a ver com a aula? Tem tudo a ver, porque isso é uma pista, isso é um documento para mostrar como há desenvolvimento cultural de não querer se reproduzir e só ter filhos. Por que eu estou falando disso? A aula vai terminar em alto nível. Vocês viram que eu falei recentemente da última pesquisa que saiu mostrando a aprovação do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha que louco. Quando era o Lula que ia para o Nordeste, o povo carregava ele nos braços. E o pessoal dizia que o Nordeste era inteligente, o pessoal da esquerda. E o pessoal da direita dizia que ele votava com a barriga. Que bando de gente burro, esfomeado. Agora a coisa mudou. E o Nordeste está carregando o Bolsonaro nos braços. E a esquerda está chamando os nordestinos de burros e dizendo que eles votam pela barriga. E a direita está dizendo que finalmente a ficha caiu e eles ficaram inteligentes. Por que eu estou fazendo vocês pensarem assim? Porque não há diferença. Tem eu gosto muito de rap. Tem um cantor de rap que se chama Santi. O Santi tem uma imagem muito massa. Ele diz assim: a direita e a esquerda são as asas de um mesmo pássaro.
Essa música está essa parte está numa música muito massa. Eu ia usar ela para dar essa aula, que é a música Brasil Colônia. Brasil Colônia, coloca a aspa aí no fim, viu? Ouçam essa música. Essa música é muito boa. Tem o Cid estava no auge da carreira dele, tinha acabado de ser campeão, se eu não me engano, em 2018. Enfim, eu já estou viajando aqui. Bom, esse é um aspecto que eu queria falar para vocês. Houve a criação de uma história sobre o Nordeste, e ele é o avanço da colonização. No Nordeste vai se dar a produção de pecuária. Aí a gente vai ver surgir uma nova área produtiva. Esse, basicamente, é o núcleo do capítulo de vocês, que ele vai falar da tentativa de invasão da França. O próximo capítulo eu vou falar da tentativa de invasão dos holandeses, aí eu vou falar disso de novo. Mas era necessário fazer essa reflexão. E é aqui que eu quero que você entenda. A história, ela pode criar eu vou usar uma expressão moderna, uma bolha, uma prisão, em que faz com que as pessoas achem que aquela é a verdade ou a história. E mesmo sendo uma mentira, ela acaba prendendo as pessoas àquela narrativa. E a pessoa vive achando que é aquilo. Até que um belo dia ela vai visitar o Nordeste e fala assim, velho, não era nada disso que eu achava. Isso acontece demais, por exemplo, uma pessoa que tiver a oportunidade, eu não fiz isso ainda, fica parecendo que eu fiz, de conhecer o continente africano, de conhecer a Ásia, a Oceania, os Estados Unidos. A pessoa fica aqui no Brasil achando assim, nossa, os Estados Unidos é só riqueza. Vocês devem ter muitos parentes, amigos que moram lá, que sabem que não é isso, quem está lá mesmo. Ou que olha para o Brasil e acha que o Brasil é só samba, corrupção, roubalheira, futebol, e que quando chega aqui não tem nada disso. Até tem, mas não é nessa dimensão. Bom, eu sei que eu viajei um pouco, mas a aula precisava fazer essa viagem, viu? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, isso. Eu acho que a Giovana usou a melhor expressão. Vou usar ela na outra aula e vou falar que foi eu que criei. Conto de fadas. É um conto de fadas mesmo, que embala as pessoas, coloca elas para ninar. Só que tem uma questão, Giovana. Tem muita gente... Sim, Letícia. Eu expliquei para o outro segundo ano e finalmente eu consegui organizar todas as questões e a partir de amanhã todas as aulas vão estar lá na biblioteca. Garanto para vocês. Vai estar tudo arrumadinho. Tem gente que prefere viver num conto de fadas porque a realidade é muito dura. Bom, é isso a aula de hoje. Obrigado. Acho que foi uma aula legal. Tá, legal. Um ótimo fim de semana para vocês, viu? Até semana que vem, Natália. Tchau, tchau, Diego. Falou, Letícia. Tchau, Sara. Obrigado eu. Para você também, Giovana. Falou, Otávio. Tchau, tchau, Maria Emília. Viu que eu tô de boa? Tchau, tchau, gente. Até mais.